Uma coisa é o governo e outra coisa é o Lula. O Lula continua sendo maior que o PT e continua sendo maior que o próprio governo. O Lula é a principal liderança forjada pela classe trabalhadora desde o processo de redemocratização, inegavelmente, nesse país. E é claro que ele está sofrendo as consequências da sua política econômica, que é para favorecer o grande capital, para favorecer os bilionários, para favorecer os mercados, né? Ele está sofrendo as consequências diretas disso, mas o Lula, digamos ainda que ele ainda tem uma reserva, né? Ele está tentando tomar medidas, como essa questão do saque do fundo de garantia. Bom, ele vai tomar uma série de medidas para tentar ficar bem na fita, né, digamos assim, ou pelo menos se melhorar na fita. Só que serão todas essas medidas paliativas. Hoje, por exemplo, grande parte desse ascenso que nós estamos assistindo na extrema-direita no mundo, né, tem a ver com a insatisfação da classe trabalhadora e principalmente da classe média com a sua perda de direitos, com a sua perda, com a deterioração da sua qualidade de vida, né, que se dá no nível de perda de direitos por parte da classe média, né, e achatamento salarial, rebaixamento do seu nível de vida, e a precarização quase que total absoluta da classe trabalhadora de uma maneira geral, né, com trabalhos análogos à escravidão, como, por exemplo, essa famigerada escala 6 por 1, que acontece aqui no nosso país. Mas, então, para ele poder sair dessa prisão em que ele se meteu, né, deliberadamente, que é fazer esse governo de conciliação de classes, não dá para você servir a dois senhores, não dá para servir a Deus e ao diabo. Ele teria que tomar medidas, né, para reconquistar o apoio do povo. E medidas, por exemplo, essa questão dos alimentos, elas podem ser atacadas. Existem medidas que devem ser adotadas. Escala móvel de salário. Se a inflação dos alimentos está em 8%, que os salários sejam reajustados imediatamente em 8%, para recompor o poder aquisitivo da classe trabalhadora. Né? A questão da nacionalização do sistema financeiro, para tirar da mão dessa especulação aí do sistema financeiro, com essa questão de fuga de dólares, tudo isso para pressionar e chantagear o governo para que ele ataque mais ainda os trabalhadores. A questão, por exemplo, de restabelecer a Conab, mas, de fato, garantia de estoques, reguladores, né? Inclusive expropriando parte dos estoques dessas empresas do agronegócio sem custos, para que o governo possa efetivamente garantir, né, essa questão da regulação dos estoques, a expropriação do agronegócio, a questão de uma reforma agrária, de fato, né, voltada para a agricultura familiar, sob o controle dos trabalhadores, a questão da titulação das terras quilombolas, a questão da demarcação das terras indígenas e expropriação das redes varejistas, né, que são grandes oligopólios que também ligados ao mercado internacional, ligados à Bolsa de Chicago e que determinam o preço das coisas. Então, se o governo não tiver à disposição, e não tem, lamentavelmente, de fazer essas coisas, o que nós estamos assistindo, lamentavelmente, tende a piorar. Tende a piorar. Eu acho que não vai ficar por aí. O governo. E a grande questão é que o governo, essas medidas todas que eu coloquei, que são medidas plausíveis, são medidas que podem ser feitas, e eu não estou falando aqui de socialismo, estou falando aqui de medidas que podem ser feitas dentro do capitalismo, seriam reformas dentro do sistema capitalista, do próprio sistema capitalista, né, para deixar bem claro aqui, né, porque como o PSTU muitas vezes é taxado, um partido radical. Não, nós estamos colocando aqui propostas, todas elas são execuíveis dentro do sistema capitalista. Mas, para isso, o Lula tinha que tomar uma decisão de estar do lado da classe trabalhadora. E, lamentavelmente, essa decisão ele já deixou, o lado da classe trabalhadora ele já deixou há muito tempo.